Fala pessoal, beleza? Meu nome é Adriano e nesse vídeo então a gente vai continuar o nosso mini curso sobre Lumen, criando uma API no Lumen, né? Então hoje a gente vai começar instalando e já eu vou mostrar como é mais ou menos a parte da estrutura de arquivos, né? Visto que no vídeo anterior eu mostrei um pouco, conversei um pouco sobre o Lumen, como é que funciona, qual é a proposta do micro framework. Então hoje a gente vai começar a trabalhar com ele. É importante que você tenha instalado em sua máquina o Composer. Caso não tenha, eu vou deixar um link abaixo na descrição de como instalar o Composer. É de um artigo lá do meu blog, então você pode acessar lá também e ver certinho o que é o Composer e como instalar. É bem tranquilo, não tem muito problema. Quando você já tiver o Composer instalado, ele vai te dar... ele vai te permitir utilizar, né, o Composer via terminal. Caso esteja no Windows, também vai ser necessário instalar um PowerShell ou algo do tipo. E aí, com o Composer instalado, eu simplesmente vou executar um comando que vai instalar para mim o Lumen no diretório que eu quiser. Neste caso, eu estou na raiz, né, dos meus arquivos aqui. Então eu vou rodar o Composer. Aí aqui a gente vai botar para ele pegar a última versão no caso. E aqui é Laravel Lumen e o nome do projeto. Nesse caso, como a gente vai criar uma API, né, que trabalha com cadastro de carros, como eu mostrei anteriormente, eu vou botar o nome como Cars. Aí é só aguardar ele instalar o projeto, criar, né, o projeto na máquina. Então depois que eu finalizei de instalar, ele vai retornar para mim todas as bibliotecas que ele instalou, a versão das mesmas. E aí eu posso ir na pasta, né, do projeto que eu baixei, que eu instalei. E aí aqui eu vou utilizar o servidor embutido do PHP e ele vai rodar para mim então o projeto. Eu posso usar o "-t", que aí eu já determino qual que é a pasta do projeto, né, que eu quero abrir. E aqui, aliás, os "-t", ele vai passar o parâmetro para dizer qual que é a pasta pública de acesso do framework. Então ele já vai rodar dentro desse cara aqui. Acessando pelo navegador, eu vou ter a versão do Lumen instalada e também a versão dos componentes do Laravel que essa versão do micro framework utiliza. Feito isso, eu vou abrir o projeto num editor, numa IDE, tanto faz. Eu vou utilizar o PHP Storm, porque eu estou mais familiarizado com ele. E depois disso a gente vai criar uma base de dados então para utilizar nesse projeto. Eu vou abrir aqui um outro terminal que eu crie, né, essa base de dados. Eu vou utilizar o MySQL, como dito no primeiro vídeo, e eu vou criar por aqui pelo terminal mesmo uma nova base de dados. Eu vou criar cars, pode ser. Depois, feito isso, eu vou disponibilizar para vocês também um link onde vocês vão poder ter acesso a essa base de dados, mas de qualquer forma é bem simples e logo mais eu já mostro a estrutura desse cara, de como é simples a estrutura da base que a gente vai criar. Então aqui eu vou criar a base, eu vou carregar ela aqui no meu PHP Storm para ficar mais fácil de visualizar também. Então a base que a gente criou é cars, usuário e a minha senha. Ver se vai conectar. Certo. Bom, então a estrutura do banco é bem simples. Ela tem só uma tabela e essa tabela tem esses campos aqui. Tem um campo ID, que é um autoincremento. A gente tem um que é primar key também, né? Temos aqui um campo do tipo do name, que é o nome do carro propriamente dito. A descrição, o modelo a gente vai usar como referência modelo, mas ele pode ser considerado no caso a montadora do veículo, por exemplo, General Motors, Honda, essas as montadoras do carro mesmo propriamente dito a gente vai inserir aqui. O date seria o ano de fabricação, mas aqui a gente usou uma data completa porque
vai ser interessante para que a gente consiga trabalhar com conversão de data, né? Então vai ser bem legal para aprender a manipular datas no retorno, porque quando a gente trabalha com API, o formato padrão é timestamp. Então a gente vai pegar esse date e vai usar um cara já do Laravel, do Lumen no caso, para fazer essa conversão e retornar timestamp sempre que a gente fizer uma nova consulta, um novo GET nessa API. Então, para isso que eu criei esse tipo. Eu já vou fazer a configuração do banco inicial para facilitar, né, o projeto. No Lumen a gente faz isso pelo arquivo .env e aqui no .env a gente configura então o nome da base de dados, username e o password. Então, eu vou colocar aqui a base, que é cars. Eu vou colocar o usuário e a minha senha. Depois que a gente configurou o .env, a gente vai utilizar aqui a estrutura do Lumen é bem simples. No app a gente tem toda a parte que a gente vai usar bastante nesse caso, que é os controllers. Depois a gente vai criar uma pasta aqui dentro dos models e a gente vai trabalhar mais aqui dentro. Aqui dentro dessa pasta é onde a gente bota os arquivos do projeto, assim, mais do back-end. O Bootstrap é onde você carrega as bibliotecas que vai utilizar no Lumen. No caso aqui no Lumen, como eu disse, ele vem com algumas bibliotecas pré-instaladas, então é muito simples habilitar elas. Por exemplo, nesse projeto a gente vai usar o Eloquent, que é o ORM, né, do Laravel. A gente vai utilizar ele aqui no Lumen, então a gente vai habilitar esse cara aqui, esse camarada aqui, que aí só fazendo isso eu já posso utilizar ele no meu projeto sem problema. Inclusive se eu esqueci de fazer essa habilitação, ele dá erro quando ele for conectar com o banco da forma que a gente vai fazer as consultas, né, e trabalhar com inserção também. Aqui no database, nesse caso a gente não vai utilizar, mas aqui você pode trabalhar com migrations também, pode botar registros pré-estabelecidos, né, para sempre popular uma base de dados, mas nesse mini curso a gente não vai utilizar esse cara. O Resources a gente quando trabalha com views, como a gente está trabalhando com uma API, a gente vai abstrair toda essa parte do front-end dessa aplicação. Então nesse caso não vai ter essa parte das views, né? Mas caso fosse utilizado, ficaria nessa pasta aqui. A parte de rotas a gente vai utilizar também para fazer acesso. Aqui a gente está configurando, como eu disse antes, esse carinha aqui ele retorna a versão, né, do Lumen e os componentes, mas eu posso simplesmente vir aqui e alterar por qualquer outra coisa, e aí ele vai retornar isso aqui quando eu tiver o acesso ao barra, que é o diretório padrão, né, quando eu faço acesso pelo get. Eu posso mudar para o return e aí ele vai retornar o teste para mim. Depois aqui dentro a gente vai fazer uma chamada de um controller, por exemplo. E aí ele já vai fazer acesso ao controller e ao método que a gente definir aqui nessas rotas. Então é isso, para esse primeiro vídeo era mais para mostrar como se instala e um pouquinho sobre a estrutura padrão do Lumen que a gente vai utilizar nesse projeto e também a parte de conexão com o banco. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.